Cheguei aqui no sítio neste culto abençoado. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele, não nós, que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Entrai pela porta dele com louvor e em seus atos com hino. Louvai-o e bendizei o nome do Senhor. Porque o Senhor é bom. E a sua é bom. E eterna, e a sua misericórdia estende-se de geração a Geração. Amém? Amém. Todos necessitam de oração? Graças a obra do Senhor. Oremos então. Querido Deus e Pai, Deus do céu e terra, em nome de Jesus Cristo, oramos, ó Pai amado, pela igreja, pelos irmãos, pelos cristãos, que abençoar o teu trabalho, em nome do Senhor Jesus, a Filho. Amém. Porta, habitaremos os céus com Jesus e com aqueles que já subiram, que já estão com Ele, amém? Então você tem liberdade, plena liberdade, né, Pastor Paulo? Para adorar o Senhor. Se você sentir vontade de falar em línguas estranhas, pode falar. Se sentir o desejo de glorificar ao Senhor, pode alçar a tua voz, porque aqui há liberdade. Ninguém aqui vai ficar olhando para ninguém. Nós estamos aqui para rendermos graça, louvores e adoração ao Senhor nosso Deus. Amém? Eu andava sem destino nesse mundo de ilusão. Não tinha felicidade nem paz no coração. Mas um dia alguém falou que Jesus morreu por mim. Ele mudou minha vida, hoje eu canto super bem. Agora eu sou de Deus, agora eu sou de Deus. O sangue de Jesus não me menos pecados. Agora eu sou feliz, Jesus me ama assim. Se você é feliz também, não glória a Deus. Só encontra uma onde? Lá fora. Amém. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, porque as suas folhas permanecem verdes, e no ano da seca não se perturba, nem deixa de dar fruto. Tem pessoas que não têm muita afinidade com a palavra de Deus, com a Bíblia. Tá? E para você que não tem, que entrou aqui nessa noite, eu vou resumir para você o que o Senhor está dizendo aqui. Ele está dizendo para você o seguinte: não desista, não deixe a sua fé no dia da adversidade. A coisa pode estar preta, pode estar feia, mas fique firme no Senhor. Não desanima, porque o cristão verdadeiro, no dia mau, ele vai abençoar outras pessoas. No dia mau, ele vai ser bênção para a família. No dia mau, ele vai ser bênção para a sua igreja. E é isso que essa palavra do Senhor está dizendo. Amém? Eu sou Deus. Fui eu que livrou meus servos, e o fogo não pôde queimar. Eu sou Deus. Fui eu que livrou Daniel quando o rei lá na cova jogou. Eu sou Deus, Deus eu sou. Aleluia! Passei prova de mim, porque aqui eu estou. Cantando as anas ao rei.
E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai que estás nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pedro era primeiro em tudo. Era o primeiro a lavar a mão, era o primeiro a comer, era o primeiro a subir no barco, era o primeiro a pegar a palavra. Pedro foi o primeiro a receber, Pedro foi o primeiro a pregar. Você vai ver lá em Atos 2 que todos receberam o Espírito, e todos receberam a mesma porção do Espírito. E uns diziam: estão bêbados. Outros diziam: estão embriagados. Pedro vai tomar a palavra e vai dizer: varões galileus, nós não estamos bêbados. É o cumprimento da promessa de Joel 2:28, que o Espírito desceria sobre toda a A mesma porção do Espírito que desceu sobre João, sobre Tiago, também desceu sobre Pedro. Mas Pedro tinha a primícia. Ele tinha a iniciativa. Ele tinha a vontade. Ele tinha o desejo. Ele tinha a entrega. Porque se não tiver desejo, se não tiver entrega, se não tiver vontade, vai ficar de lado. Porque aquele que tem desejo, aquele que tem vontade, aquele que tem iniciativa, ele toma a palavra e fala: este é o Jesus Cristo, Deus. Se fosse por mansidão, por misericórdia, por amor, eu escolheria João. Se fosse para orar, eu escolheria Tiago. Mas se fosse para bravura, desbravar, conquistar, aí é Pedro. Né? Toda igreja vai ter um João, toda igreja vai ter um Tiago, mas toda igreja também vai ter um Pedro. Glória a Deus! Toda igreja tem um Pedro. Eu fui analisando o nome de Pedro, porque o nome dele é muito citado. E quando eu fui estudar a respeito de Pedro, irmão Sérgio, eu fiquei me perguntando: qual que é o nome de Pedro? Porque é Cefas, Simão e Pedro. Qual que é o nome? Falei: Jesus. O homem tem 3 nomes, imagina. Será que esse homem é agitado? Daí eu entendi que Cefas é no aramaico. Então, na tradução, Cefas é no aramaico. E eu falei: então Simão. Aí eu fui estudar sobrenomes na Bíblia. E nós sabemos que o nome da Bíblia, ele é atrelado a um prefixo bar. Bartimeu não queria dizer que o nome dele era Bartimeu. Ele era filho de Timeu. E quando nós vamos olhar aqui, Jesus Cristo vai falar: disseste bem, Simão Barjonas. E eu entendi que Barjonas queria dizer filho de Jonas. E Jesus colocou o nome dele antes do prefixo. Então, Simão era o nome de Pedro. Barjonas porque era filho de Jonas. E eu falei: Pedro. E agora Pedro? E quando eu fui estudar, eu me espantei. Quando eu entrei um pouquinho mais a fundo, eu me espantei. Porque dizia lá: Pedro não era o nome dele. Eu falei: Pedro não é o nome dele? Como assim Pedro não é o nome dele? Aí eu fui estudar porque no Oriente eles têm o costume de dar um significado para o nome. Então quando ele colocava o nome dele é esse porque este me deu alegria. O nome dele é esse porque esse me deu dor. O nome dele é esse porque esse me deu tristeza. Então eles davam um significado ao nome que eles colocavam. E era muito comum entre eles quando havia um soldado de guerra. E esse soldado era muito bom na espada. E esse soldado era indestrutível. Eles colocavam um soldado de ferro. Ninguém pode deter, ninguém pode cortar, ninguém pode matar. Quando eu fui analisar o nome de Pedro, Pedro era um significado
significado daquilo que ele era. Era como se fosse um apelido que deram a Pedro. Quando olharam para Pedro, viram a sua estrutura, viram a sua vontade, viram o seu vigor e disseram: tu é pedra. Tu é pedra. Pode bater, pode chacoalhar, pode fazer o que quiser, mas quem é pedra está. Aleluia! Tem que ser pedra, porque a calúnia é grande, a difamação é grande, o disse é grande, não sabe o que está acontecendo, mas está falando. Mas aquele que é pedra permanece firme, porque sabe o chamado que tem na vida. Ei, Amandaracei, Amandaracei, ei, Amandaracei. Aleluia! Ele sabia, o que Pedro precisa é de uma lapidação, o que Pedro precisa é aparar um pouco as pontas, o que Pedro precisa é de alguém que faça um trabalho nele, e eu tenho a pessoa certinha para fazer um trabalho em Pedro. Ficai, pois, em Jerusalém, até que do alto seja revestido do poder. O Espírito vai descer e vai lapidar a Pedro, e quando ele lapidar, é uma rocha, é uma rocha, é uma rocha. Glória a Deus! Aleluia! A igreja precisa de Pedro. A igreja precisa de Pedro. João segura dentro da igreja. Tiago coloca o joelho no chão para chegar. Mas Pedro sai para fora com a espada e diz: aqui não, Satanás. Aqui tem homem de Aleluia! Glória a Deus! que defendia. Jesus já sabia: Pedro, a obra é grande e as primícias vão começar em você. Chegaram em Jerusalém e disseram: não se fala mais de Jesus neste lugar. O nome de Jesus não pode mais ser pregado. Aponta o dedo para Pedro e diz: não prega mais sobre Jesus aqui. Pedro se levanta e diz: me importa obedecer a homens ou me importa obedecer a Deus? Enquanto eu tiver vida, enquanto eu tiver fôlego, enquanto eu estiver vivo, eu vou falar de Jesus, de Jesus, de Jesus. Glória a Deus! Aleluia! Ei, criou uma nação. Aleluia! Glória! Ainda tem Pedro. Ainda tem Pedro. O sangue está dando na canela e ele está de pé. Pedro vai perguntar a Jesus a respeito do perdão. Jesus está falando sobre o perdão. E Pedro vai perguntar a Jesus dizendo assim: quantas vezes temos que perdoar? 7 vezes ao dia? Você vai ver que Pedro ele era curioso, né? Todos estavam ali e falavam: Jesus falou, está falado. Jesus falou, está dito, acabou. Mas Pedro: não, calma aí, eu quero saber. Como é que é esse negócio aí? E por que ele perguntou? Porque os escribas, a tradição dizia que você deveria perdoar o seu irmão no dia apenas 3 vezes. E se passasse isso daí, você não deveria perdoar mais. E daí ele vai perguntar a Jesus Cristo, vai colocar um pouquinho a mais: Senhor, é 7? Porque 7 é a perfeição. Aí Jesus diz assim: nem 3 nem 7, 70 vezes 7. É 490 vezes ao dia. Vai perdoar sim. Mas despertou em Pedro curiosidade, porque imagina Pedro achando que era só 3 vezes. Eu tenho que perdoar, mas é só 3 vezes. Imagina ele um pouquinho mais dizendo: é só 7 vezes. Mas quando ele foi procurar a fundo, ele entendeu que o perdão é necessário. Aleluia! Glória a Deus! Há quem diz que quem perdoa esquece. Eu digo que não. Quem perdoa não esquece. Mas perdoar tem que esquecer, não.
O perdão não é perdoar e esquecer. O perdão é lembrar sem mágoa. Aleluia! Eu sei o que aconteceu. Eu lembro tudo que você me fez, mas eu não guardo mais. Isso é o Espírito de Deus no coração. Isso é Jesus na vida. Jesus nunca pediu para você esquecer. Jesus nunca falou apaga, põe uma borracha. Mas Jesus falou, se ainda tiver mágoa, é porque não perdoou. Se perdoou, não pode ter rancor, não pode ter mágoa, não pode ter ressentimento. Ele falou assim, eu deixei tudo para seguir esse homem aí. Calma aí que eu vou perguntar para ele. Jesus, qual que é a recompensa? Aleluia! Glória a Deus. Ah, Pedro, pelo amor de Deus, Pedro. Né? Tava ali Tiago, João, os demais apóstolos ali, tudo com Jesus. Jesus falou, mas Pedro, não, qual que é a minha recompensa por ter deixado o barco, por ter deixado a rede, por ter deixado a profissão para te seguir? Aí Jesus começa dizendo e falando com Pedro, aquele que não deixa pai, aquele que não deixa mãe, aquele que não deixa a vida, aquele que não deixa. É verdade. Glória a Deus. Mas o interessante é que Jesus não precisava responder a Pedro. Até porque Pedro ia seguir do mesmo jeito, né? Mas isso que é interessante, despertou a curiosidade em Pedro, ele perguntou, Jesus respondeu, vai ter nessa vida e também a vida. Aleluia! Parece que eu vejo Pedro alegre, eu deixei o barco, eu deixei a rede, eu deixei tudo por ele, eu vou ter recompensa nessa vida e também a vida eterna. Vale a pena aqui e vale a pena lá. Glória a Deus! Vale a pena aqui e vale lá. Né? Tem gente que fala assim, não precisa sofrer aqui e lá no céu você vai ser recompensado. Eu também falei. Imagino, né? Tem gente que fala assim, o inferno é aqui. O inferno é aqui. Vai nesse, né? Vai nesse pensamento. Né? Meu Deus do céu. Mas eu digo pra você, a minha vida só melhorou depois que eu vim pra Cristo. Glória a Deus. Eu não tenho nenhum arrependimento de ter aceitado Jesus como meu Salvador. Ele cuida de mim, Ele cuida da minha casa. Glória a Deus! Ele cuida da minha família. Ele me dá livramento. Ele fez promessas e já cumpriu promessas. Então vale a pena servir a Jesus. Aleluia! Acerca da recompensa, Jesus estava falando de coisas que você pode interpretar de dois jeitos, porque Jesus estava falando de pessoas que deixaram profissão, deixaram barcos, deixaram redes, né? Se for falar no nosso linguajar, o pastor Paulinho vendeu a maquita, vendeu a serra circular, vendeu a riscadeira, os martelos e falou, agora eu vivo da obra, agora né, eu trabalho para Jesus. A gente pode interpretar dessa maneira, mas também podemos interpretar de outra maneira. Qual que é a outra maneira que nós podemos interpretar? É que deixar é dar prioridade a Cristo. Deixar é privilegiar a Cristo. Aleluia! Glória a Deus! Eu não preciso deixar o meu emprego e não preciso deixar a minha profissão para seguir a Cristo. Mas o meu emprego, a minha profissão, a minha vida não é mais importante do que a minha vida espiritual. Aleluia! Cristo em minha vida, Ele é prioridade. Glória a Deus! Quem pode dizer que Cristo é prioridade? Amém! Quem pode dizer que
Cristo é Glória a Deus. prioridade. Aleluia. Sabe o que significa Cristo ser prioridade? Se eu estou bem de saúde, eu adoro o nome dele. Mas se eu não estou bem de saúde, eu adoro o nome dele. Se eu estou com trabalho, eu adoro o nome dele. Mas se eu não tenho trabalho, eu continuo adorando o nome dele. Se a minha casa vai bem, eu adoro o nome dele. Mas se a minha casa não vai bem, eu continuo adorando o nome dele. Se ele me dá, eu adoro. Mas se ele tira, eu também o adoro. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus Cristo vai pegar um figo, não tem figo, seca a figueira, ele amaldiçoou a figueira. A figueira secou. Passou um tempinho, tá todo mundo com Jesus de boa. Pedro vai dizer assim: Senhor, a figueira que o Senhor amaldiçoou secou. Porque eu imagino que Pedro está falando assim: e que tem nesse homem aí? Que ele amaldiçoou a figueira secou. Que a autoridade que Deus nos dá, a gente tem que saber usar. Né? Porque João, ele era o apóstolo do amor, sim ou não? Era o apóstolo amado. Mas ele desceu do monte, umas pessoas estavam ali fazendo um negócio no nome de Jesus ali. Ele disse assim: Senhor, quer que eu faça descer fogo do céu, como fez Elias, e consuma eles? Olha a autoridade de João, descendo do monte, cheio de Deus. Quer que eu faça descer fogo do céu? Né? Porque aquele que tem fé, ele ora e a enfermidade sai. Aquele que tem fé, ele ora e o paralítico levanta. Aquele que tem fé, ele ora e sai das drogas. Ele ora, sai da cachaça. Ele ora, sai do álcool. Ele ora, Deus muda a vida. Ele ora, Deus entra na família. Ele ora, Deus entra na casa. Eu não sei se você entendeu. Não importa o que está acontecendo, tenha fé, porque Jesus, ele vai entrar na casa e ele vai operar o milagre. Por muito eu já disse, não tem jeito mais. Por muito eu já disse, só Jesus para resolver. Por muito eu já disse, vou lavar as minhas mãos. Mas toda vez Jesus levanta alguém para dizer: eu tenho o poder de mudar, de transformar. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. O Espírito de Deus mandou dizer: ele cuida da sua casa, ele cuida dos seus, ele visita a tua família. Não desfaleça o teu coração, permaneça firme, permaneça de pé, permaneça como uma rocha, porque Cristo está visitando, está operando. Ele cuida da tua casa, ele já visitou o teu filho, ele cuida da tua casa, ele já visitou a tua família, e ele manda dizer: tenha fé, eu opero milagres, tenha fé, eu mudo vidas, tenha fé, eu ainda transformo, tenha fé, eu ainda curo, tenha fé, eu ainda faço. Aí Jesus chegou e falou assim: aqui nessa cidade aqui, o que os homens dizem que eu sou? Aí eles vão dizer assim: uns dizem João Batista, outros dizem Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Aí Jesus Cristo, ele sai do cenário de falar, e os lá de fora? E ele entra no cenário da intimidade. E ele vai dizer, e vós? Não importa as igrejas profanadas, para você que tem intimidade, o que ele é
você, que viu Jesus curar teu filho, que viu Jesus tirar o câncer, que viu Jesus curar da AIDS, quem Ele é para você. Glória a Deus. Um dia chegaram em mim e falaram assim: dízimo não é bíblico. Eu falei: para você. Me prova na Bíblia, eu não preciso de provar, eu tenho fé. Eu dizimo, Deus abençoe. Glória a Deus. Aleluia. Bom pra mim se pra você não serve, pra mim serve. Aleluia. Glória a Deus. É mesmo. Continua do jeito que você tá, eu continuo do jeito que eu tô. Eu não quero te convencer. Fica em paz. Deus vai te mostrar. Glória a Deus. Um com a unha na cabeça, um olha pro outro assim, aí Pedro levanta. Eu digo que você é o enviado filho do Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu digo que você é filho de Deus. Duas revelações. Eu creio que ele é filho e eu creio que o Pai é vivo. Aleluia. Quando Jesus começou a falar, parece que eu vejo os apóstolos dizendo assim: nossa, eu pensei isso. Pensou, mas não falou, não teve iniciativa. Não adianta depois que acontecer falar que Deus falou com você. Se você tem fé em Deus, quando Deus mandar, entrega. Porque senão Deus vai dar para outro e Ele vai entregar no seu lugar. Disseste mesmo, Jonas. Aí ele vai olhar para Pedro. Pedro vai olhar para ele. E sabe aquela comunicação, Sérgio, que há quando Deus levanta alguém para falar com você? Que eu acredito que o cenário não foi assim, Jesus falando e Pedro dando risada. Porque quando Jesus aponta para falar algo sério com você, você cai em lágrimas. Quando Jesus levanta alguém para falar com você, que ele aponta o dedo, você acha, né? Lá fora era machão, lá fora arranca a espada, corta a orelha do soldado, lá fora briga, né? Mas quando Jesus aponta o dedo, chão. Aleluia. Glória a Deus. E eu imagino que Jesus chegou em Pedro e diz assim, ó: tu és Pedro. Aleluia, gente. E o verbo no grego é Petros, dizendo: tu é pedra. Aleluia. E daí ele vai dizer: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Eu falei, a pedra que sustenta a igreja é saber que Cristo não é João Batista, é saber que Cristo não é Jeremias, é saber que Cristo não é Ezequiel, é saber que Cristo não é Elias. Qual é a pedra que sustenta a igreja? É quando te perguntarem quem é Jesus, Ele é o enviado de Deus. Aleluia. Ele é o Filho do Deus vivo. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu estava vendo um vídeo lá em Israel. Perguntam: quem é Jesus para você? Ele é o Deus dos cristãos. Quem é Jesus para você? Um profeta que apareceu na terra. Quem é Jesus para você? Não sei quem é Jesus, mas se chegar aqui e entrar dentro dessa igreja e perguntar: quem é Jesus para você? Ele é aquele que cura, ele é aquele que liberta, ele é aquele que anda por cima das águas, ele é aquele que foi crucificado no madeiro, mas também é aquele que ao terceiro dia venceu a morte e ressuscitou. Não está morto, ele está vivo, ele está vivo. Você que quer aceitar a Jesus, coloca a mão no teu coração e repita essa oração comigo. Jesus, reconheço que o Senhor morreu em meu lugar. Estou arrependido dos meus pecados. Nesta hora, te aceito como meu Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida. Enche-me com o teu Espírito Santo. Transforme o meu coração e esteja comigo todos os dias da minha vida. Faça essa oração em nome do Pai, do Filho
e do Espírito Santo de Deus. Amém.